indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra, por si só ela é poderosa para transformar o nosso coração. Fale conosco através dessa palavra agora, no nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos vivendo esses dias que nós poderíamos chamar de dias tenebrosos. Essa semana foi uma semana triste para a nossa nação, uma semana triste para o mundo, onde no nosso país 2 jovens entram dentro de uma escola e do nada tiram a vida de professores, alunos, faz aquela tragédia total. Do nada um homem entra dentro de uma mesquita, atirando e mata 49 pessoas. Essas coisas nos assustam, essas coisas nos deixam apreensivos. Alguns irmãos, e o meu celular está cheio de mensagem, alguns irmãos que precisam atravessar a ponte, não conseguiram atravessar a ponte para o culto hoje. Por quê? Porque alguém estava tentando tirar a sua vida. Satanás está tentando destruir as famílias. Tudo que Deus ama, e Satanás luta para destruir, é sinal de que o amor de Deus é incomparável por aquilo que está sendo tentado à destruição. Deus ama família, Deus ama relacionamento. Deus, quando Ele começa tudo, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Jesus vem à terra e quando Ele vai realizar o primeiro milagre que Ele realiza num casamento. Deus ama família, Deus ama relacionamento. Por isso o diabo tenta destruir de todas as formas. A família está se perdendo, está se deteriorando e as perdas são irreparáveis. Antes de continuar, eu quero dizer para você: não existe família perfeita. Famílias são igualzinho montanhas azuis. Se você sair daqui e for em pedra azul, quando você passa, a aparência daquela pedra é azul. Por quê? Porque você está num ângulo que você olha, a forma que o sol bate, o jeito que estiver, vai refletir que é azul. Mas quando você vai aproximando, você vai ver que é apenas uma pedra. Não é azul. Famílias têm dificuldades, famílias têm problemas, famílias têm rusgos, famílias têm desavenças, famílias têm problemas. Minha mãe está aqui, minha mãe teve 15 filhos, 11 são vivos. Se você perguntar para ela, ela vai te responder algumas desavenças dos filhos, quando ainda pequeno, dentro de casa. Eu me lembro que uma das guerrinhas que nós fazíamos, era para furar a gema do ovo do outro. Família tem problemas, e os problemas familiares, irmão, tiram o sono. Problemas familiares desestrutura totalmente famílias. Uma família
que tem uma pessoa envolvida no mundo do crime, ela é desestruturada quase totalmente. Por quê, pastor? Por quê? Porque abala a estrutura da família. O que Satanás nesses dias mais está querendo é destruir famílias. Quando nós olhamos para o Facebook, as famílias são postadas fotos maravilhosas, famílias lindas. Ei, as fotos do Facebook não são verdadeiras. E muitas delas passaram no Photoshop para dar uma melhorada na aparência. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim a palavra. Os meninos vão colocar lá no telão e você pode acompanhar. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estamos vivendo nesse tempo que é mau, e precisamos remir esse tempo, abreviar esse tempo, fazer as coisas certas. Entenda que se você declarou Jesus Cristo como seu Salvador, alguém aqui declarou Jesus Cristo como seu Senhor, diga amém. Se você declarou Jesus Cristo como seu Senhor, se prepare, porque você declarou guerra contra o diabo. Você declarou guerra contra Satanás. Ei, mas não se assuste, porque o Senhor diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Há uma força maior em você. Qual deve ser a nossa atitude diante dessa realidade? Se declaramos guerra contra o inimigo, se ele é ferrenho, pastor, eu tenho que ter medo? Não, eu não preciso ter medo, mas eu preciso conhecer a palavra para viver tudo aquilo que Deus tem separado para a minha história. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, e se você tiver a oportunidade de ler, façam. Há uma frase nesse livro que diz: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer os resultados de 100 batalhas. Se você conhece o inimigo e conhece você mesmo, não há por que temer. Tenho visto pessoas sucumbindo por não conhecer Deus, por não viver a essência de Deus, por não viver aquilo que Deus declarou para a sua história, para a sua vida. Entenda bem, entenda que as trevas são reais. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora, fala comigo, agora sois da luz do Senhor, andai como filho da luz. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, 19 diz assim: sabemos que somos de Deus. Tem alguém de Deus aqui? Diga amém. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O texto diz que o mundo está dominado, o mundo está morto, o mundo está separado de Deus. Aquele que não tem o Senhor como seu Salvador, aquele que não vive separado para Deus, é considerado pela palavra como morto. Pastor, mas ele é bonzinho, mas está morto. Éramos mortos quando estávamos nas trevas. Pastor, mas ele não mata uma barata, mas está morto. E pastor Márcio usa uma fala verdadeira: não existe morto mais morto do que morto. Se estamos mortos,
necessitamos da vida, e o único que tem a vida é Jesus Cristo, o Senhor. Nós somos de Deus, não estamos isentos dos ataques do inimigo. O mundo, as trevas, é inegável, é incontestável, ela existe, meu irmão. Exemplo esse: adolescentes que entram dentro de uma escola, matam alunos, se matam, e quando nós pegamos vídeos, fazemos comparações com jogos que existem, eles estão imitando os jogos e fazendo igual. Satanás não está brincando, ele quer destruir. Pense os senhores a dor do pai que deixou o seu filho numa escola para estudar e foi buscar o seu filho no IML. Satanás quer desestruturar a família. Satanás quer desestruturar esse relacionamento. Um homem que entra na mesquita, você pega o vídeo, é a mesma coisa comparado ao jogo que existe. O diabo está infiltrando nas coisas que nós não estamos dando valor. O que é um simples joguinho, o que é um simples momento de diversão, Satanás entra, penetra através daquilo e faz destruição. No Brasil, 61 mil pessoas são assassinadas por ano. Isso é mais do que qualquer guerra que estourou em qualquer lugar. Assustadoramente assassinados. Nós estamos vendo tudo isso acontecer e nós não podemos achar isso normal. Isso não é normal, irmão. Isso é ação do diabo, e a igreja tem o poder para parar essa ação. Como que temos esse poder para parar essa ação, pastor? Através da evangelização, através da oração, através da palavra. Igreja, igreja, igreja de Jesus, desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá, meu irmão. Não é tempo de brincarmos. Houve um crescimento o ano passado de 160% dos divórcios. A cada 3 casamentos, 2 terminam em divórcio. Deus ama família, Deus ama relacionamento. Deus não está satisfeito com isso. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar, a igreja precisa orar, a igreja precisa clamar. Ei, irmão, você precisa despertar em oração pela sua casa, pela sua família. Ei, irmã, você precisa despertar para o jejum, para o quebrantamento, para a oração dentro da tua casa. Não aceite qualquer coisa dentro do teu lar, não aceite o inimigo entrar dentro da tua casa. Vai para o joelho, ore, que tudo vai mudar. O diabo, através de filmes, de séries, tem entrado dentro dos lares. Irmão, não me entenda mal. Eu não estou dizendo aqui para você nunca mais assistir televisão, nunca mais assistir filme. Não é isso que eu estou dizendo. Mas olha o que está sendo passado dentro da tua casa. Porque através de sutilezas o diabo tem entrado. E quando ele entra, ele destrói. Quando entra, ele traz peso. Quando entra, ele traz morte. Ele traz destruição. Existem alguns sintomas que nós poderíamos detectar se a nossa casa está sendo atacada pelo inimigo. Doenças crônicas repentinas e muitas das vezes sem explicações. Pesadelos, sonhos ruins recorrentes. Insônia, sonolência incomum, problemas comportamentais, ansiedade, falta de paz, perturbação das crianças,
Nós sabemos muito bem que criança tem energia, gente. Criança corre para um lado, corre para o outro. Criança é uma bênção, é uma maravilha. Mas criança não pode estar sendo perturbada pelo inimigo. Você precisa ter esse discernimento. Sons, visões, palavras que vêm ao ouvido. Precisamos entender alguns pressupostos sobre as trevas. Toda a sociedade está debaixo dessas trevas espirituais. O reino de Satanás é conhecido como o reino das trevas. Mas eu tenho uma notícia para a igreja. Eu tenho uma notícia para você. Paulo diz assim: quando éramos, fala, eu era das trevas, agora sou da luz. Quando éramos das trevas, estamos vivendo num campo de batalha constante. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Paulo escreve em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Você precisa se revestir dessa armadura. Você precisa estar pronto para uma peleja. Há uma guerra no mundo espiritual, meu irmão. Se nós declaramos que somos de Deus, Satanás está furioso contra nós. As coisas acontecerão, mas você precisa estar vestido dessa armadura. Trevas espirituais se manifestam de maneiras sutil e atraente. Estamos vivendo esse tempo de sutileza, cheios de táticas. Engana-se quem pensa que o diabo se apresenta vestido de preto, como aquela encenação lá no carnaval em São Paulo. Engano seu, irmão. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se apresenta lindo, ele se apresenta atraente. Tem algumas coisas que vêm como bandejas. Aprenda a discernir que não pertence a Deus. No meu aniversário, o ano passado, chegou com um bolo lindo, maravilhoso. Entregou e disse assim: não é para ninguém comer aqui, porque tinha feito um café. Não coma aqui. É para o pastor levar para a casa dele. A pessoa que pegou, guardou, embrulhou e colocou no lugar e guardou. Quando pegamos o bolo, eu e Meire fomos para casa. Quando eu entro dentro do carro, eu digo: Meire, você pisou em algum isso aí, cocô de cachorro? Alguma coisa que está fedendo? Ela disse: não. Olhamos o sapato, estava tudo normal. E aquele cheiro insuportável. Quando chegamos em casa, que abrimos o bolo estava cheio de vermes. Aquelas larvas saindo para fora. O diabo manda pessoas para tentar destruir você. Tenha discernimento. Abra seu olho espiritual, irmão. Fique atento. Vai para a palavra. Vai buscar na palavra.
vai fazer cursos, vai para o curso de intercessão, vai clamar, vai curso de batalha espiritual, vai aprender a guerrear. Gente, perdemos batalhas porque não sabemos guerrear contra elas. A história diz que Napoleão perdeu a batalha, por quê? Porque ele não vigiou a sua retaguarda. Às vezes queremos olhar só para frente. Irmão, Satanás está ao nosso derredor procurando nos destruir e nos devorar. Eu não estou aqui hoje trazendo nenhum peso a você, entenda a minha palavra essa noite. Eu estou trazendo um alerta para você diante dos acontecimentos que têm acontecido na nossa nação e no mundo. Não é normal, irmão, 2 meninos entrar dentro de uma escola e fazer o que fizeram. Não é normal, gente, um homem entrar dentro de uma mesquita e fazer o que fez, e ainda transmitir ao vivo no Facebook. Gente, isso é assustador. Para que isso aconteça, tem Satanás envolvido, montado em cima, para essas destruições. Então podemos manter uma consciência desse poder dessas trevas. E eu quero deixar alguns conselhos para você. Primeiro, nunca ignore a palavra de Deus. Nunca ignore o que a Bíblia está dizendo que é real. Nunca ignore o que a Bíblia está dizendo para fugir. Nunca ignore o que a Bíblia está dizendo, resiste. Não ignore as orientações de Deus. Esta palavra tem poder para mudar a nossa história. Olha o que diz João capítulo 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas esse conhecimento dessa verdade não é ouvir uma palavra verdadeira. Não é ouvir essa palavra e dizer, realmente isso é verdade, pastor. Não, não é isso. E conhecereis a verdade. Jesus se apresenta e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Conhecer a verdade é conhecer Jesus por completo. Conhecer a verdade é conhecer Jesus Cristo. E quando conhecemos Jesus, Ele nos liberta das trevas. A libertação vem através do conhecimento da verdade. Tem muita gente que tem opiniões. Muita informação não é sinônimo de uma boa informação. Tem gente que tem muitas informações. Não ignore a palavra de Deus. O que a palavra está dizendo para fugir, foge, meu irmão. O que a palavra está dizendo para correr, corre. O que a palavra está dizendo não, é não. Ah, mas Deus no último dia, se Ele já disse não, é porque é não. A palavra diz que Ele não muda e nele não há sombra de variedade. Deus não vai dar jeitinho se nós ignorarmos a sua palavra. Segundo lugar, tenha discernimento. Busque cultivar discernimento espiritual. Você precisa ter discernimento para saber se é Deus ou não. Nós precisamos estar no culto, e o culto precisa ser um culto com razão. Culto não é emoção, apesar de que na hora do louvor nós choramos, os louvores tocam o nosso coração, traz uma emoção, a gente chora, mas culto é razão. Transformai-vos a vossa mente pela razão, pela palavra. Nós precisamos discernir o que está acontecendo nesse tempo atual. Satanás está tentando destruir
1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios, sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão e ruge procurando alguém para devorar. Terceiro, reconheça que o mundo das trevas tem poder. De vez em quando eu vejo alguém dizer: Satanás está debaixo do meu pé. Está não, irmão. Está não. Pastor, mas a Bíblia diz, aonde? Satanás, ele tem poder. Esses demônios que incorporam em pessoas são os demônios mais ralés que existem na hierarquia. Satanás é mentiroso, irmão. Judas escreveu na sua carta e ele disse que existem demônios que estão trancafiados em correntes eternas, de tão perigosos que são. Gente, eu fico assustado. Se esses perrapado de demônios que existem aí está fazendo esses estragos todos, imagina esses que estão trancados. Mas a Bíblia diz que eles serão soltos por um espaço de tempo. Imagina a destruição que farão. Eu não estou aqui para trazer medo a você, para trazer você ficar assustado. Não, eu estou dizendo que o mundo das trevas é real. Assim como nós gostamos de receber da luz de Deus, do fogo, da glória, o mundo das trevas também vem para destruir e tentar acabar com a nossa vida. O que precisamos fazer então, pastor? Sede vigilantes, sede sóbrios. A Bíblia diz que naquele dia, que dia vai ser esse? Depois que Jesus voltar, arrebatar a igreja. Quantos serão arrebatados aqui? Digo amém. Eu e você, irmão, depois de passarmos pelas bodas do Cordeiro, de passarmos por um grande banquete nos céus, de adorarmos ao Senhor, depois de um tempo, Jesus virá e Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Aí Ele diz, e Ele e a igreja, eu e você, vamos vir junto com Ele, e aí sim, nós vamos pisar a cabeça do diabo. Mas hoje não, irmão, não ignore o poder que ele tem. Não brinque com o diabo, não brinque com o inimigo. Se eu tivesse poder para abrir os seus olhos espirituais e você contemplar o tanto de demônios que está em volta tentando entrar aqui para destruir a minha vida e a sua vida, e principalmente a minha, porque eu estou trazendo essa palavra de alerta a você. Irmão, você ficaria assustado. Ei, mas se prepare para uma palavra. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se existe demônios, existe anjos, ministradores, guardando a nossa vida, guardando a nossa casa, protegendo a nossa família. Satanás queria, mas não pode. Para assim, querer não é poder. Não, querer não é poder. Ele queria destruir, ele queria entrar, ele queria acabar com tudo. Irmão, não. Ele não tem essa autorização de Deus. Deus barra, Deus diz não, aqui não, porque ali tem um povo que me clama, que me adora, que me celebra, e eles são guardados por mim. Satanás tem poder, gente. Não ignore. Satanás, a Bíblia diz que ele lança as suas flechas, os seus dardos inflamados. E algumas pessoas desprotegidas dessa couraça, desse capacete, do calçado, que é a preparação do Evangelho, da espada, que é a palavra, do escudo. Essas pessoas que estão desarmadas, essas flechas penetram no seu
Oração. E aí o que fazem? Fazem o que fizeram. Entram em escolas, entram em mesquitas, entram e matam, fazem e acontecem. E quando voltam ao normal, acha que não fez absolutamente nada. Em último lugar, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. A brecha que abrimos para o diabo entrar e destruir a nossa vida chama-se pecado. A Bíblia diz que houve uma guerra. E era a época dos reis sair para a guerra. Davi não saiu para a peleja. Continuou na sua casa. Uma bela tarde ele sai para a varanda depois de acordar. E quando ele olha pela varanda do seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho. E o que Davi faz? Manda trazer aquela mulher. Ele a possui, despede, ela vai embora. Passado alguns meses, chega a mulher e diz: ei rei, estou grávida. Cadê o teu marido? Meu marido está na guerra. Quem é? Urias. Manda trazer, trouxe. Chegou diante do rei. O rei deu bebida, o rei deu comida. E o rei diz: você tem sido fiel a mim. Vai para a tua casa, deita-te com a tua mulher, tenha um momento prazeroso, e amanhã você volta para a guerra. Urias sai da presença do rei, senta na porta do palácio, na escadaria, e não vai para casa. No outro dia, a notícia para o rei chama ele: rapaz, eu não mandei você. Não, mas eu não fui. O rei de novo faz outro banquete, ele toma um banquete. O rei diz: vai para sua casa, deita-te com a tua mulher, e depois você volta para a guerra. Ele não foi para casa. O rei chama ele e diz: rapaz, por que você não vai para casa? Ele diz: como posso eu ir para casa, deleitar com a minha mulher, ter um momento de prazer, enquanto os meus companheiros, os meus comandados estão lá na guerra, guerreando? Imagina se Davi tivesse vergonha na cara, como deve ter ficado a cara dele. O soldado dizer: não, eu não vou, porque os meus comandados estão lá. E aonde estava Davi, enquanto o seu exército estava guerreando? Não brinque com o pecado. Ele manda uma carta, você conhece a história? Coloca Urias na frente da peleja, ele morre, ele pega a mulher, casa com ela, fica com ela. Mas aparece um homem e diz assim: tu pecou, Davi. Tinha um homem que tinha várias ovelhas, e o outro tinha uma só. E o que tinha várias ovelhas pegou a única ovelha que aquele homem tinha. Manda matar esse homem. Rei, esse homem é você. Ele cai em desespero. Ele chora. O Salmo 51 é a oração de clamor, de perdão que Davi faz. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Senhor, transforma a minha vida. Ele diz: lava-me com isopo. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, retire de mim tudo. Retira reino, retira filho, retira mulher, retira tudo, Deus, mas não retire de mim o teu espírito, porque ele sabia que ele não estava mais protegido. Não brinque com o pecado destrói. Sansão nasce para guerrear e lutar por Israel. Casou com uma mulher que não deveria se casar. Ei, jovem, quantos jovens eu tenho aqui? Falam amém, solteiros. Está querendo casar, filho?
ore. Porque um casamento fora do propósito é um prejuízo enorme. Ele casa com a mulher que não deveria se casar. A mulher atiça ele até ele contar o segredo que ele tinha. Qual era o segredo? Não passar navalha sobre a minha cabeça. Mas se você ler Juízes capítulo 16, você vai ver que ele começa a flertar com o pecado. Me amarra, ela amarrou. Os filisteus, ele vai e ele arrebenta aquilo que estava amarrado e vence os filisteus. Faz 7 tranças no meu cabelo e me amarra nas estacas. Quando ela gritou, os filisteus, ele arrancou com a força as estacas amarradas no seu cabelo, vai aos filisteus, mata todo mundo e destruiu todos. Mas quando ele começa a brincar com o pecado, o diabo começa a destruí-lo. A Bíblia diz que ele deixou o seu segredo na mão de Dalila. Rapa a minha cabeça, que eu perco a força. Ela assim o fez. Chamou os homens foram lá rapar a sua cabeça, e de repente ele está sonolento, ele está dormindo. Ela gritou: Sansão, os filisteus! Ele se levantou como das primeiras vezes, e quando ele se levanta, ele parte para cima dos filisteus. Mas a Bíblia diz: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Quando flertamos, quando brincamos com o pecado, o Espírito de Deus vai se afastando de nós. Nós passamos a ficar sem cobertura. Não, mas é só hoje. Não é só agora. É só esse momento. Quantos jovens eu já atendi dizendo: pastor, foi só uma única vez que nós fomos para a cama e eu fiquei grávida. Foi só uma vez. Quantos jovens estão flertando com o pecado no namoro? Quantos casados estão flertando com o pecado também no relacionamento? Às vezes você não tem coragem de trair a sua esposa, mas diante do computador você está assim o fazendo. Não brinca com o pecado, ele destrói, ele acaba com a nossa vida. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu sou maior na tua história, mas se você não se arrepender dos pecados, eu não posso proteger você. Se não houver um arrependimento dos nossos pecados, nem Deus pode nos proteger, porque Ele não vai contra aquilo que Ele determinou. Posso ouvir um amém, gente? Está pesado aí, irmão? Vai voltar domingo que vem? Misericórdia, Senhor. Você precisa proteger a sua casa. Não brinque com o pecado. Pais, olhem o que os seus filhos estão jogando no computador. Olhem o que eles estão fazendo. Olhem, não brinque. Não deixe Satanás entrar dentro da sua casa e destruir. Olhe qual série no Netflix ele está assistindo. Séries diabólicas, séries que estão aí para destruir famílias. Eu quero terminar lendo 2 textos da palavra e quero orar por você. O primeiro texto está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Abra comigo a sua Bíblia. Se você puder, grife na sua Bíblia, risque aí, marque, para você nunca mais esquecer. Sua casa precisa de uma proteção de Deus. Amém, gente? Sua casa precisa da proteção do Senhor. Para que ela seja protegida,
você precisa tomar essa atitude. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, de todo abominarás, pois é amaldiçoada. O que Moisés está ensinando para o povo: não coloque dentro da tua casa o que é maldição. Feche a porta do seu lar. Jesus disse assim: se você quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Outra palavra, ele diz assim: se você não está conseguindo, e se o teu olho direito está te levando para o inferno, arranque o teu olho, jogue fora, mas venha apenas com um, entre comigo para o reino dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Não é que eu vou arrancar o meu olho físico, não. Ele está dizendo: se algo está sendo mais forte do que você, não tenha. Não tenha. Acho que eu vou parar por aqui. Abra o teu olho. Deus está te alertando hoje. Deus está alertando você hoje. Ele está trazendo sobre você direcionamento. E em último lugar, e último texto, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Talvez você está aqui e você diz: pastor, eu abri essas brechas. Pastor, e agora o que eu faço? Pastor, o que eu vou ter que fazer a partir de hoje? Pastor, eu já não aguento mais essas brechas que foram abertas. Elas precisam ser fechadas. Elas precisam ser estancadas. Não te assuste. Deus, Ele olha para você hoje e Ele compreende você. E Ele está dizendo para você: eu enviei o meu filho para morrer naquela cruz, para perdoar você de todo pecado. Olha o que diz a palavra em 1 João capítulo de número 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que o advogado faz? Ele apresenta a nossa causa ao juiz. Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Mas Jesus chega e diz: ei, eu morri por ele. Eu verti o meu sangue naquela cruz, sofri por ele. Meu sangue o perdoa. O meu sangue o purifica. Quando esse sangue entra na nossa vida, estamos protegidos por Deus. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Quando esse sangue entra na nossa vida, estamos protegidos por Deus. Então saia daqui essa noite sabendo: Satanás é real. Ele quer destruir você. Ele quer enviar você para o alcoolismo. Ele quer enviar você para as drogas.
Ele quer enviar você para a prostituição, Ele quer enviar você para o adultério, Ele quer enviar você para o mundo do crime, Ele quer destruir você. Essa é a missão dele. Mas ei, Jesus disse assim: mas eu vim para que tenham vida, para que tenham vida, para que tenham vida, e vida em abundância. Recebe essa vida de Deus hoje, recebe essa vida do Senhor hoje, no nome de Jesus. Será que você pode fechar os teus olhos e começar a falar com Deus aí no seu lugar, meu irmão? Se você precisa pedir perdão, peça perdão a Ele agora. Feche as brechas agora. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Abre mão dos manjares, meu irmão. Palácios eu quero não. Eis-me Fecha aqui as como portas hoje. Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Seja fiel, irmão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz a palavra. Abre mão dos prazeres desse mundo. Diga para o mundo: não te quero. Eu quero ir para o céu. Eu quero a minha casa protegida. Eu quero o meu lar guardado. Eu quero a minha família no altar do Senhor. Do laço do passarinheiro e da Se arrependa hoje. Se arrependa hoje de coisas que você fez e lhe foi abomináveis a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu te peço perdão. Volta o teu coração para Ele. Diga para Ele: Senhor, por favor, Pai, me perdoe. Direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou verei o céu. Você é protegido. Para me guardar.
estamos aqui essa noite. Nos perdoa, Deus, pelos nossos pecados. Muitas vezes colocamos coisas abomináveis dentro da nossa casa. Deus, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Deus, arranca de nós essa maldição. Deus, nós erramos, somos falhos, mas o Senhor é o nosso advogado, Jesus. E o teu sangue nos purifica de todo pecado. O teu sangue nos limpa. O teu sangue nos limpa. O teu sangue nos limpa.